Olá, eu sou Priscila Fres e hoje nós vamos falar do significado de pessoas em sonho. É muito comum a gente sonhar com pessoas que já faleceram e muitas vezes no sonho elas nos deixam alguma mensagem. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que é a pessoa que voltou do além e está querendo falar alguma coisa pra gente? Mas antes de eu te responder essa pergunta e falar dos outros significados das pessoas em sonhos, eu quero te convidar a fazer parte desse canal se inscrevendo, deixando o seu like e o seu dislike, fazendo algum comentário e dividindo o conteúdo com algum amigo. O que Hebreus 9:27 fala sobre a pessoa que faleceu voltar a nos deixar uma mensagem? A Bíblia fala assim: ao homem é dado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. E também tem o caso na parábola de Lázaro com o homem rico, onde Jesus vai explicar essa mecânica de quem já faleceu. E Jesus explica que não há essa ligação em quem já faleceu voltar a falar com a gente. Mas tá, você sonhou, era alguém da sua família ou alguém que já faleceu e te mandou uma mensagem. Como é que isso funciona em sonho? É muito comum que Deus use uma mensagem, use a imagem de alguém que faz parte da sua vida de alguma forma para te mandar uma mensagem. Tá, mas e se eu sonhei? Sonhei com alguém que já faleceu, um pai, um avô, ou alguém que tem uma imagem paterna ou materna. Isso significa que Deus está se usando da imagem dessas pessoas, das quais nós temos relações afetivas, relações paternas ou maternas, para se mostrar a nós como um Deus, como o próprio Deus Pai, o Deus de amor. E ele usa a imagem dessas pessoas para passar a mensagem dele para nós. Mas além da possibilidade dessa pessoa falecida estar representando o próprio Deus, também existe a possibilidade da mensagem estar através da linhagem sanguínea dessa pessoa até nós. Então pode ser que esteja falando de alguma herança familiar que de alguma forma afeta a sua vida. Eu vou usar como exemplo um sonho que eu tive com um avô meu que já faleceu. No sonho ele vinha e me trazia um presente. Algo simples, um pacote grande, amarelo, e me trazia um presente. E no sonho eu abraçava ele e agradecia pelo presente que ele estava me dando. No sonho ele estava representando o próprio Deus. Por quê? O nome desse meu avô é José. E José quer dizer aquele que multiplica, aquele que acrescenta, ou que é frutífero. Então no sonho ele estava me dando um presente. Ou seja, Deus estava me mandando uma mensagem através da imagem do meu avô, falando que, olha, eu tenho coisas novas para você, eu estou te acrescentando coisas novas em sua vida. Então é assim que funciona a simbologia. Então ele representa o próprio Deus, e eu também usei o significado do nome dele para entender a mensagem daquilo que Deus estava me expressando. Usando essa deixa do nome, outra coisa muito importante e que a gente vê através de todas as escrituras é que o nome ele carrega um significado. E muitos dos personagens tiveram seu nome mudado pelo próprio Deus. Por quê? Porque o nome, biblicamente, eles carregam mensagens. Então, se você sonhar com alguém, uma das primeiras coisas que você vai fazer é buscar o significado do nome dessa pessoa. Nada de misticismo, nada de numerologia. Apenas a origem e o significado, o que quer dizer o nome dessa pessoa. Para você ter uma ideia mais ou menos como é que isso funciona, no original o nome de Jesus era Josué. Através da tradução o nome dele foi mudado para Jesus, mas no original o nome de Jesus era Josué. E Josué significa Deus é a salvação. O próprio nome de Jesus já apontava que ele era o Messias, que ele nos leva a Deus, que é a nossa salvação, através de Jesus, cujo nome no original era Josué, apontando também para Josué que assim como Josué liderou o povo para entrar na terra prometida antes do nascimento de Jesus, Jesus também é aquele que nos lidera até Deus para entrar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Há muita gente também fala que Paulo teve seu nome mudado. Isso não é verdade. Paulo no original era Shaul, que quer dizer Saul, e que daí muitos chamavam de Saulo, e como ele era romano e foi traduzida a Bíblia no latim, Paulo. Então, na verdade, houve uma transliteração do nome dele, não uma mudança, tá? Outro exemplo do significado da pessoa em sonho é que ela pode representar aquilo que ela tem de melhor. Pode ser uma habilidade, uma capacidade profissional ou então um dom espiritual. A gente vê isso com o caso de João Batista. As profecias explicavam que Elias voltaria para anunciar Jesus. O que Jesus fala a respeito? Elias já veio e vocês não perceberam. E Elias é João Batista. O que Jesus está querendo dizer? Que o dom de Elias, que era profetizar, foi usado em João Batista. Então, não era que Elias voltaria, mas o dom de Elias foi manifesto através da vida de João Batista. Então, em sonho, uma pessoa também pode significar um dom, uma habilidade profética ou espiritual que ela tenha.
Outro exemplo assim nas escrituras, onde uma pessoa carrega o significado daquilo que é a profissão ou da habilidade dela, é o caso de Gideão. Gideão foi levantado por Deus para libertar o povo israelita que estava sofrendo escravidão. Nesse processo de que ele se levanta para lutar contra o inimigo, o próprio inimigo tem um sonho que diz que um pão vinha contra eles. Por que um pão? Na verdade, Gideão era padeiro. No começo dessa passagem, você vai ver que ele estava malhando trigo num lugar inapropriado. Ele estava malhando trigo porque ele era padeiro. Então, quando o inimigo tem um sonho de que ele estava sendo destruído pelos israelitas, ele sonha que um pão vinha e destruía as pessoas que estavam envolvidas e que estavam lutando contra Israel. E o que eles falam? Esse pão não é nada mais do que o próprio Gideão, porque há a relação entre a sua habilidade, a sua profissão, com a sua pessoa em sonho. Você se lembra de José quando estava preso, que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? E o sonho do padeiro, ele sonhou com bolos e pães, que fazia relação à posição dele. E o copeiro, que era aquele que servia vinho ao rei, sonhou com uvas, que das uvas eram feitas o vinho, e assim ele sonhou com relação à sua posição. Então essa relação entre a pessoa e aquilo que ela tem de habilidade profissional, espiritual ou um chamado ou um dom, tem base nas escrituras. Um exemplo prático, por exemplo, se você sonhar com pessoas famosas, o que essas pessoas famosas representam? Qual é a habilidade que elas têm? Vamos dizer que você sonha com Donald Trump, o ex-presidente americano. Na verdade, ele era conhecido por ser um grande administrador. É provável que Deus esteja apontando para você alguma coisa nessa área, na área administrativa. E se você sonhar, por exemplo, com Pelé, nosso jogador de futebol mais conhecido? Ele era rei não apenas por ser um excelente jogador, mas porque ele conseguia jogar em todas as posições. Em todas as posições ele conseguia destaque. Então, se você sonhar com Pelé, o que pode ser que Deus esteja te falando? Que você precisa se aprimorar dentro daquilo que você está fazendo em cada detalhe, em cada área. Mas se não for isso, o que o Pelé representa para você? Você também deve levar isso em consideração. Algo que eu falo em todos os vídeos é que pessoas também são marcadores temporais. Se você sonha com alguém da sua infância, ela está marcando aquele período, aquele tempo. Ou então, se você sonha com alguém do seu escritório, ou então você sonha com alguém da sua vizinhança, ou da época da faculdade, ela está marcando um tempo em que você viveu aquilo. E também pode ser que haja o significado do nome dela esteja carregando uma mensagem, ou seja, ela fez parte daquele tempo, mas na verdade, o que Deus quer falar com você é através do significado do nome dela. Então, a pessoa pode ser um marcador temporal, ou então você deve buscar o significado do nome dela. Eu quero abrir um parênteses aqui, que muito tem se discutido na internet qual o real e qual o verdadeiro nome de Deus. Qual é a sua pronúncia? Porque, na verdade, quando o povo israelita ficou cativo por 400 anos ou mais de 400 anos no Egito, eles cuidaram de não falar o nome de Deus para que o nome de Deus não fosse profanado por um povo que não era o povo hebraico. Então, isso aconteceu de tal ponto, eles cuidaram de tal ponto, que eles acabaram perdendo a pronúncia. Então hoje fica aquela briga, a pronúncia é assim, é assada, essa é correta, essa não é, eu sei, você não sabe. Se você pronunciar o nome errado, você não vai ter salvação. Gente, o que as escrituras falam sobre isso? Apocalipse 3:12 diz que nós teremos novos nomes e que o nome de Deus vai ser estabelecido na terra. Então, aquilo que já foi, não perca tempo discutindo se é esse, se é aquele, se é o correto, se não é. Seria muito bom se nós soubéssemos e pudéssemos afirmar. No momento não podemos ou não sabemos. E mais um exemplo que eu quero deixar aqui é que na transfiguração de Jesus apareceu a pessoa de Moisés e de Elias junto com Jesus. O que Moisés e Elias representam? Moisés representa a lei. Foi ele que recebeu a lei e passou ao povo. Ou seja, ele é a maior referência da presença de Deus, de ter ouvido a voz de Deus e ter passado a mensagem ao povo. Então Moisés representa a lei. Então, quando a gente está falando de Moisés, a gente está falando da lei de Deus. E Elias, que foi considerado o maior dos profetas, está apontando para essa categoria dos profetas. E por que foram os dois que apareceram na transfiguração de Jesus? Porque o próprio Jesus falou que a lei e os profetas testemunham da minha pessoa. Então, assim, todas as escrituras estão apontando para Jesus Cristo. Então, mais uma base para que a pessoa, ela representa aquilo que ela fez, aquilo que ela deixou de legado. Só um detalhe aqui que eu quero esclarecer. Se você sonhar com seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, seus filhos, não vale olhar o significado do nome.
Na grande maioria das vezes, a não ser que ocorra alguma exceção, essas pessoas estão representando elas mesmas, porque elas fazem parte do nosso dia a dia e do nosso convívio, tá? O último exemplo que eu quero deixar aqui, demonstrando que o nome carrega esse significado profético, é o caso de Salomão. O Salomão, filho de Davi. Salomão significa pacífico. E olha que curiosidade, ele reinou por 40 anos e no seu reinado não houveram guerras, ele teve um reinado pacífico. Na verdade, o seu próprio nome já estava profetizando o que iria acontecer no período da sua vida. Não é bacana isso? Para resumir então, se você sonhar com alguém, o que você deve considerar? Se essa pessoa de alguma forma te traz relações paternais ou maternais, elas podem estar representando o próprio Deus. Isso pode ser uma mãe, um avô, até mesmo um vizinho, que se de alguma forma você tiver sentimentos paternais por ele, tá? Outro exemplo é que ela pode estar fazendo uma marca temporal, ou seja, fazer referência a algum momento do seu passado. Ela também pode estar fazendo referência a alguma área da sua vida, estudantil, profissional, algo do seu passado. Outra coisa também a ser considerada é qual é o significado do nome dessa pessoa. Muitas das vezes há significado através do nome dessa pessoa. Se for uma pessoa famosa, o que ela é conhecida? Pelo que ela conseguiu destaque? É bem possível que tenha uma mensagem através disso. Pode ser também que seja através do significado do nome dela, tá? Ou um ou outro. Outra coisa também a ser considerada através da pessoa é o que ela representa, o que ela carrega. Porque pode estar apontando para algum dom, alguma habilidade, algum dom profético ou alguma habilidade manual mesmo, alguma capacidade profissional que a pessoa tenha. Então hoje nós falamos do significado das pessoas e o que elas podem representar em sonho. Mas você não esqueça, se você sonhou? E daí?